Impugnação. Artigo 24. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até 3 dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública. Parágrafo 1º. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 2 dias úteis, contado da data do recebimento da impugnação. Parágrafo 2º. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro nos autos do processo de licitação. Parágrafo 3º. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame. Capítulo 7. Da apresentação da proposta e dos documentos de habilitação. Prazo. Artigo 25. O prazo fixado para a apresentação das propostas e dos documentos de habilitação não será inferior a 8 dias úteis, contado da data da publicação do aviso do edital. Apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante. Artigo 26. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública. Parágrafo 1º. A etapa de que trata o caput será encerrada com a abertura da sessão pública. Parágrafo 2º. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF e de sistemas semelhantes, mantidos pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, quando a licitação for realizada por esses entes federativos, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. Parágrafo 3º. O envio da proposta acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, nos termos do disposto no caput, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. Parágrafo 4º. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital. Parágrafo 5º. A falsidade da declaração de que trata o parágrafo 4º sujeitará o licitante às sanções previstas neste decreto. Parágrafo 6º. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos da habilitação anteriormente inseridos no sistema até a abertura da sessão pública. Parágrafo 7º. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, observado o disposto no caput, não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de que trata o capítulo 9. Parágrafo 8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante, melhor classificado, somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. Parágrafo 9. Os documentos complementares à proposta e a habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata o parágrafo 2º
do artigo 38. Capítulo 8. Da abertura da sessão pública e do envio de lances. Horário de abertura. Artigo 27. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha. Parágrafo 1º. Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha. Parágrafo 2º. O sistema disponibilizará campo próprio para a troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes. Conformidade das propostas. Artigo 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. Parágrafo único. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes. Ordenação e classificação das propostas. Artigo 29. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro. Parágrafo único. Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances. Início da fase competitiva. Artigo 30. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Parágrafo 1º. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro. Parágrafo 2º. O licitante poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para a abertura de sessão pública e as regras estabelecidas no edital. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado quando houver o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. Parágrafo 4º. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro. Parágrafo 5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados em tempo real do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. Modos de disputa. Artigo 31. Serão adotados para o envio de lances no pregão eletrônico os seguintes modos de disputa. Inciso 1. Aberto. Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações conforme o critério de julgamento adotado no edital. Ou, inciso 2, aberto e fechado. Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com um lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado no edital. Parágrafo único. No modo de disputa aberto, o edital preverá intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. Modo de disputa aberto. Artigo 32. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso 1 do caput do artigo 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do período de duração da sessão pública. Parágrafo 1º.
A prorrogação automática da etapa de envio de lances de que trata o caput será de 2 minutos e ocorrerá sucessivamente, sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. Parágrafo 2º. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no parágrafo 1º, a sessão pública será encerrada automaticamente. Parágrafo 3º. Encerrada a sessão pública, sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no parágrafo 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, disposto no parágrafo único do artigo 7º, mediante justificativa.